Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Tudo bem? O arrebatamento não ocorreu e é a razão pela qual nós estamos aqui para ministrar esta lição. Mas eu não tenho a certeza se eu estarei ministrando a próxima lição, porque eu aguardo a volta do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tenho a certeza que você também tem essa mesma expectativa. Hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdo para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. E hoje estudaremos a lição de número 9, o Ministério de Pastor. Texto base da lição: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Nesta lição de hoje, nós vamos falar acerca do ministério de pastor. O pastor, ele é, antes de tudo, uma dádiva do Espírito à igreja, porque sobre o pastor recai a responsabilidade de liderar, ensinar, exortar, consolar e interceder por cada membro do corpo de Cristo, por cada pessoa que está sobre a sua liderança. Sobre a ótica humana, a função de pastor, amados, é a pior das profissões, ou talvez está entre as 10 profissões mais estressantes do mundo. Muitos são os índices de pastores com depressão, com ansiedade, com insônia, problemas psicoemocionais, porque é uma profissão sobre a ótica humana, é uma das profissões mais estressantes que existe no mundo. Agora, sobre a ótica divina, ser pastor não é uma profissão, é uma vocação que a pessoa recebeu de Deus, o ministério de pastor. Então, por se tratar de um dom ministerial, porque ser pastor é um dom do Espírito para a igreja. Então, ele vai militar tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Daí a necessidade do pastor se envolver com o Espírito Santo, com a prática da oração, do jejum, santificar a sua vida, ter um caráter irrepreensível, porque ele vai militar, guerrear,
tanto no mundo físico, com as suas ideologias contrárias aos princípios judaico-cristãos, mas ele também vai militar no mundo espiritual, contra as forças das trevas que querem de toda forma destruir, matar o rebanho ou as ovelhas que foram confiadas a ele. E é sobre o pastor que nós estaremos estudando nesta lição de hoje. Jesus, o sumo pastor. Nesse tópico nós vamos compreender que Jesus, ele é o modelo do pastor, ele é o pastor dos pastores. É ele que veio, deu a vida pelas suas ovelhas. Ele morreu na cruz do Calvário para salvar aquelas que seriam suas ovelhas, que outrora estas ovelhas agiam como bode, mas ele amou tanto estas ovelhas que morreu por elas. E Jesus, ele é um modelo de pastor que todos os pastores devem ter como referencial de conduta ética, moral, vida de oração, vida consagrada e de trabalho a Deus. Jesus é o pastor supremo. Jesus é o pastor dos Salmos 23. Nada faltará às ovelhas para chegarem ao céu. As faz repousar em suas promessas. As conduz às águas tranquilas e traz paz às suas almas. A todas ensina o caminho da justiça. Ainda que elas passem pelo vale da sombra da morte, nada temerão, pois aquele que as conduz triunfou sobre a morte e o inferno. A todas consola com o cajado e com a vara. Unge suas cabeças com o santo óleo. A alegria delas é transbordante, pois bem sabem que habitarão com ele por toda a eternidade. Jesus, ele é o pastor supremo. Eu faço aqui uma analogia dos Salmos 23, escrito por Davi. Jesus, ele se enquadra perfeitamente dentro desse quadro. Ele é o pastor que Davi estava se referindo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada nos faltará, meu amado, que seja necessário para chegarmos ao céu. Ele vai enviar providência, o socorro, ele vai usar de compaixão, misericórdia, ele vai nos dar força, graça. Então, nada vai nos faltar para chegarmos até o nosso objetivo final, que é o arrebatamento. Ele faz com que suas ovelhas repousem, não sobre os pastos, mas sobre as suas promessas, porque ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele conduz as suas ovelhas a águas tranquilas e faz descansar as suas almas. Ele faz, meu amado, que a todas ensina o caminho da justiça. Esse é o supremo pastor. E ainda que as suas ovelhas, as ovelhas do seu rebanho, passem pelo vale da sombra da morte, porque nós passamos muitas vezes pelo vale da aflição, o vale da sombra da morte, o vale da escassez. Ele nunca nos deixará. Nós não devemos temer. Sabe por quê? Ele também passou por este vale e triunfou sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo, sobre o pecado. E ele venceu, ele triunfou e podemos descansar nele. Outra característica do bom pastor, ele consola as suas ovelhas com o cajado e com a vara. Cajado fala de autoridade, vara fala de disciplina. Então, o Espírito de Jesus, ele consola, mas ele também exorta. Quando necessário, ele faz uso da vara. O cajado fala de autoridade. Ele unge a cabeça das suas ovelhas com óleo, com santo óleo, que representa o Espírito Santo sobre as nossas vidas. É como diz o salmista: sejam sempre brancas as suas vestes, e jamais falte o azeite sobre as vossas cabeças. As ovelhas do bom pastor, elas têm uma alegria incomparável, que este mundo jamais pode experimentar, pois as ovelhas do bom pastor, tenha certeza
que habitarão com ele por toda a eternidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Jesus, o nosso supremo pastor. Glórias ao nome dele. O pastor conhece as suas ovelhas. As ovelhas conhecem o bom pastor, sabem discernir sua voz. Em contrapartida, ele as conhece muito bem, sabe das suas limitações e das suas fraquezas, sabe o momento certo de tomá-las nos braços. Ele conhece a natureza e o temperamento de cada ovelha. Não faz comparação entre uma e outra. Bem sabe que por trás dos fracassos de uma ovelha há o ardente desejo de lhe ser fiel. O bom pastor também é muito amoroso. Suas ovelhas o amam por aquilo que ele é e não por conta do que ele pode fazer em favor delas. Quando nós falamos de Jesus conhece as suas ovelhas, meu amado, uma das características do bom pastor é que ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas também o conhecem. O nosso conhecimento de Jesus é incomparavelmente inferior ao conhecimento dele para conosco. O que nós conhecemos de Jesus é o que as Sagradas Escrituras revelam. O seu caráter, o que ele ensinou, o que ele condenou. Ele falou do céu, falou do inferno, falou de justiça, falou de juízo. Ele não prometeu o céu para todos, porque nem todos se enquadram dentro da palavra de Deus. O céu está ao alcance de todos, mas nem todos estão dispostos a alcançar o céu no sentido de renunciar ao pecado e andar em novidade de vida. Então, o bom pastor, ele conhece cada uma de suas ovelhas. Ele sabe muito bem acerca das limitações. Salmo 103, ele lembra que nós somos pó. Nós viemos do pó da terra. Ele conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas. Como já dizia o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo. O bom pastor, ele sabe até o momento certo de tomar as suas ovelhas nos braços. Tem momento que a gente está passando tanta angústia, tanta aflição, que a gente não está nem caminhando. Nós estamos nos braços do Senhor, porque ele nos toma nos braços, que ele sabe o momento exato de tomar nos braços e nos acalentar, nos trazer consolo, nos trazer conforto. Ele conhece a nossa natureza e o nosso temperamento. Ele conhece a natureza e o temperamento de cada ovelha. Ele conhece a nossa essência. Ele conhece o seu ser, o porquê de determinadas tendências e inclinações na sua vida. E o que eu acho maravilhoso no bom pastor é que ele não faz comparação entre uma ovelha e outra, porque cada ovelha é única. Não há como se comparar o desempenho de uma ovelha, a maturidade de uma ovelha em relação à outra, porque ele sabe que o processo de aprendizado e amadurecimento cristão pode ser diferente de pessoa para pessoa, de ovelha para ovelha. E o bom pastor, o nosso Senhor Jesus, ele nos conhece tanto que ele sabe que por trás dos fracassos, que por trás das frustrações, das decepções até consigo mesmo, ele sabe que há um desejo ardente de ser fiel a ele. Nós gostaríamos de orar mais, nós gostaríamos de jejuar mais, gostaríamos de ser mais santos, separados para o Senhor. Ele conhece o nosso coração, sabe que quando caímos, quando erramos, nós batemos na porta pedindo perdão, pedindo que tenha compaixão das nossas vidas. O bom pastor também ele é muito amoroso. É a razão pela qual as suas ovelhas ficam apegadas a ele. Porque a relação com o bom pastor não é uma relação de troca. As ovelhas amam o pastor por aquilo que ele é, por aquilo que ele significa para elas, e não por conta daquilo que ele pode fazer. Na verdade, ele já fez. Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. O bom pastor conhece as suas ovelhas e compreende e abençoa, fortalece cada uma na sua necessidade. Tenha esta certeza no seu coração. Deus, ele te compreende até quando ninguém consegue te compreender.
O pastor dá a vida pelas ovelhas. A relação entre um pastor e suas ovelhas é a do lucro, pois tão logo estejam prontas para a tosquia ou venda, lhe assegurarão uma boa renda. O bom pastor não vê suas ovelhas como uma fonte de lucro. Sua relação para com elas está fundamentada no seu amor e não nas possíveis qualidades morais das ovelhas. Muito embora suas ovelhas no passado tenham agido como bodes, de tão rebeldes que eram, ele as amou mesmo assim. O bom pastor pagou um altíssimo preço por suas ovelhas, mesmo apesar de elas quase nada valerem. A relação do pastor, humanamente falando, literalmente, a relação do pastor e a ovelha é uma relação baseada no lucro, porque ele vai cuidar da ovelha, vai proteger a ovelha, tendo em vista o quê? O seu abate, a sua venda ou então o período da tosquia, que vai ser tirada a lã. Nesse período, ela vai assegurar para ele o quê? O lucro do trabalho, do empenho e a dedicação para com a ovelha. O bom pastor, a relação do bom pastor com as ovelhas, que aqui é Jesus, a relação dele não é uma relação de lucro, não é uma relação de troca. O bom pastor, ele não vê nas ovelhas uma fonte de lucro. Na verdade, meu amado, as ovelhas, elas têm dado o quê? Trabalho, muito trabalho, aborrecimento. O bom pastor, ele morreu por conta das ovelhas, diferente do pastor comum, no sentido literal. O bom pastor, ele amou tanto as ovelhas, mas amou tanto que ele morreu por causa delas. E faço aqui uma colocação. Ele morreu quando estas ovelhas, embora fossem ovelhas, elas agiam como bodes. Eu agia como bode, você agia como bode, rebelde, que dava muito trabalho, vivia o quê? Não se sujeitava à liderança. O bode, ele é complicado mexer com bode. O bode come de tudo que ele acha pelo caminho. A ovelha não. Então, no passado, nós, embora fôssemos ovelhas alcançadas pelo Senhor, nós agíamos como bode. Então, o bom pastor, a relação dele com as ovelhas não está baseada, fundamentado nas qualidades morais das ovelhas. Não, do contrário. Nós não temos qualidade nenhuma, não há virtude nenhuma em nós. É tudo fruto da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor. O bom pastor, ele pagou um altíssimo preço para resgatar as ovelhas perdidas, para resgatar as ovelhas rebeldes, as ovelhas que se haviam afastado, desviado. Ele pagou com seu próprio sangue lá na cruz do Calvário. Então, se a relação literal do pastor com a ovelha é uma relação de lucro, de interesse, de venda, na tosquia e no lucro que ele pode receber do cuidado e a dedicação para com a ovelha, no caso do bom pastor que é Jesus, ele não lucrou. Ele se doou por nós e morreu na cruz do Calvário para resgatar as ovelhas que até então agiam como verdadeiros bodes. As características do verdadeiro pastor. Quando nós falamos das características do verdadeiro pastor, é porque existem os pastores verdadeiros e existem aqueles que não são verdadeiros pastores. E como eu vou diferenciar um do outro? Dentro dos critérios estabelecidos na palavra de Deus. Porque existe o falso e existe o verdadeiro, existe o sincero, abnegado, e existe o mercenário. Existe aquele que age como verdadeiro pastor, existe aqueles que agem como lobos travestidos, não de ovelha, de pastor. Então nós vamos estudar aqui as características de um verdadeiro pastor que foi vocacionado pelo Senhor, que não caiu no ministério porque era favorecido por alguém da liderança da igreja. Um caráter íntegro. Jesus, em seus ensinamentos, deu muita ênfase acerca do caráter de um obreiro. Para ele, este deveria ter um caráter condizente
com a mensagem que pregava. O caráter de um candidato ao ministério era levado em consideração, ou seja, se este era aprovado tanto por crentes como os descrentes. Não se pode atestar o caráter de uma pessoa tão somente a partir da religião que ela possa professar, pois não são poucos os lobos travestidos de ovelhas e pastores que são verdadeiros mercenários na casa de Deus. Quando nós falamos do pastor, era exigido de um pastor que ele tivesse um caráter íntegro. Quando fala de um caráter íntegro, nós não estamos falando de alguém perfeito, mas nós estamos falando de alguém que tem referenciais de conduta, ética, moral, um caráter atestado tanto por crentes como por descrentes. Jesus, em seus ensinamentos, ele deu muita ênfase sobre o caráter de um pastor, o caráter de um obreiro. Então ele não pode ser como os escribas e fariseus, que do lado de fora tinham uma aparência, eram belas, como aqueles sepulcros, muito bonito lá de fora, mas por dentro era podridão. Para Jesus, meu amado, o caráter de um obreiro, ele tinha que estar condizente com a mensagem que pregava. Alguém não pode fazer chover no púlpito e fora do púlpito, meu irmão, ter um comportamento totalmente contraditório diante daquilo que ele prega. Quando era escolhido um obreiro para o ministério, homem, no caso dos diáconos, foi exigido, por exemplo, homens de boa índole. Fala homens de boa índole, é homens de testemunho, homens de caráter. E esse caráter não era conhecido somente dos crentes. Até os descrentes conheciam o caráter de um homem de Deus e atestavam que, de fato, aquela pessoa tinha um caráter ilibado. Eu destaco aqui também que nós não podemos atestar o caráter de uma pessoa só por conta da religião que ela possa professar. Às vezes fala, não, eu sou evangélico, eu sou da Assembleia de Deus. Meu irmão, já foi época quando alguém dizia que era crente, protestante, meu irmão, ele tinha um peso na fala dele. Ele era respeitado, tinha crédito no mercado. Agora, isso aí hoje, meu irmão, se tornou uma coisa às vezes tão banal que quando alguém fala que é crente, a gente não pode atestar que o caráter dela seja um caráter ilibado. Por qual razão? Porque são muitos os lobos, irmãos, muitas pessoas de mau testemunho, muitos pastores fraudulentos, muitos lobos travestidos de ovelhas e pastores que são verdadeiros mercenários na casa de Deus e que dão péssimo testemunho fora da casa de Deus. Exemplo para os fiéis e os infiéis. O pastor não é alguém que está acima do bem e do mal. Ele é humano. Por esta razão, é um ser incompleto e imperfeito como as demais pessoas. Apesar de suas limitações, é esperado de um pastor que este seja um referencial no que diz respeito à conduta moral, ética e valores cristãos. O trato respeitoso para com a esposa e filhos poderá revelar o caráter de um homem idôneo e apto para liderar a igreja do Senhor. Seu testemunho enquanto cristão e homem de bem é reconhecido até entre os descrentes. Quando nós falamos aqui sobre a necessidade do pastor ser um exemplo para os fiéis, para os crentes e para os descrentes, amados, nós observamos o seguinte. Primeira coisa, nós não podemos ser extremistas demais. Exigir do pastor uma perfeição que não há nem em nós. Então, a primeira coisa que nós temos que considerar é que o pastor, ele é uma pessoa que não está acima do bem e do mal. Ele é humano, ele é descendente de Adão. Como eu e você, ele tem a natureza pecaminosa. Então, não espere perfeição do seu pastor, porque ele é um ser incompleto e imperfeito como eu e como você. Então, eu vejo às vezes que é um equívoco muito grande
exigir do pastor ou esperar dele uma pessoa que é impecável, que não tem erro, que não tem falha, que o seu temperamento, a sua personalidade, então nós não podemos criar essa expectativa. Mas apesar das limitações dele enquanto ser humano, é esperado do pastor que ele seja um referencial no que diz as questões de ética, moral e valores cristãos. Ele é uma pessoa respeitosa no trato para com a esposa e com os filhos. Ele é amoroso, ele não é grosseiro, ele não é egoísta, ele é aquele homem que ama sua esposa, que zela sobre os seus filhos. Na verdade, os obreiros, para serem chamados no ministério, era exigido que ele tivesse domínio sobre a sua família. Porque se ele não conseguisse controlar a sua família, conduzir a sua família, como é que ele poderia estar à frente da obra de Deus? Então, ele deveria ser um exemplo no que diz respeito a esquisitos, tá bom? Ele não era perfeito. Mas uma pessoa que conseguiria levar a esposa e os filhos no temor de Deus e conquistar o coração dos filhos e o respeito da mulher, era uma pessoa que tinha qualidades associadas a outras para estar à frente da igreja do Senhor. Compreenda isso. E o testemunho desse pastor, deste obreiro, ele será um testemunho que até as pessoas descrentes falarão dele, porque ele é uma pessoa do bem, é uma pessoa que cumpre com seus compromissos, é uma pessoa respeitada fora da igreja por conta do seu testemunho, por conta do seu caráter. Então, nesse sentido, o pastor ele é exemplo, tanto para crentes como os descrentes. Está claro aqui, amados? Vamos prosseguir adiante. Exemplo para a família. Noé não se destacou pelo aparente sucesso fora de casa. A bem da verdade, ele figura como um modelo a ser observado, pois sua família compreendeu que ele era um homem de Deus e, portanto, abraçaram a sua visão. Antes de ser reconhecido como homem de Deus pelos de fora, o pastor deve ter na família este reconhecimento. O lugar mais desafiador para exercer a fé cristã é no lar, pois neste ambiente as máscaras da religiosidade não duram muito tempo. Noé, eu destaco aqui, o pastor ele deve ser um exemplo para a família. Um exemplo que eu tenho de liderança, de pastor. Noé, ele foi um pastor da sua casa. Antes do pastor pastorear uma igreja, primeiro ele tem que pastorear a sua casa. Antes dele exercer a liderança na igreja, ele tem que exercer uma liderança espiritual e sacerdotal dentro da sua casa. Aí eu ponho Noé, que Noé não se destacou pelo aparente sucesso, ganhou multidões e milhões de almas. A mensagem dele era autêntica e verdadeira. O problema não estava no pregador, o problema estava nos ouvintes. E Noé, antes dele ser reconhecido como homem de Deus lá fora, ele já era reconhecido como homem de Deus dentro da própria casa. Foi por esta razão que a esposa de Noé, os seus filhos e as suas noras abraçaram a visão de Noé. Então, meu querido, eu observo que o lugar mais desafiador para a gente viver a fé cristã é dentro de casa. Porque dentro de casa, irmãos, a gente não tem como ser dissimulado. De manhã, de tarde, de noite, a esposa está do nosso lado, a semana toda, os filhos. Então, na igreja, o pai pode estar falando em línguas estranhas, dar glória a Deus, aleluia, pregar num fervor, e o filho está de lá olhando, pai, aqui, teu pai é tão santo aqui, lá em casa, maltrata a mamãe, espanca a gente, fica envolvido com imoralidade, que eu já peguei o papai em par de internet aí. Então, meu amado, o lugar mais desafiador da gente provar que é crente é dentro de casa, porque às vezes ali a gente fica nervoso, fica estressado, tem aborrecimento. Então, dentro do ambiente de casa é o lugar mais desafiador. Então, o pastor tem que ser um exemplo para a família, porque dentro de casa a máscara da religiosidade ela não dura muito tempo, irmão. As máscaras caem rapidamente. Então, é esperado do pastor
ele seja um exemplo para a sua família, que ele seja o sacerdote dentro de casa, que ele primeiro pastoreie o seu lar para depois pastorear a igreja do Senhor, que ele seja reconhecido como homem de Deus, primeiro dentro de casa e depois fora de casa. O ministério pastoral. Aqui nós vamos falar acerca das atribuições do ministério do pastor. O trabalho que ele realiza, como é esse trabalho. Todavia, nós observamos que essa lição é muito, mas muito pouco tempo para abordar todas as nuances relacionadas ao ministério pastoral. A missão de pastor. O pastor não salva ninguém, só Jesus pode salvar. Todavia, quando o pecador se arrepende, necessitará de alguém que o instrua no caminho da verdade. O pecador arrependido não vem pronto. Ele precisará de um pastor que o acompanhe em cada etapa do seu crescimento espiritual. O pastor tem a missão de influenciar e dar todo o suporte necessário a fim de que cada um se torne frutífero na obra de Deus. Ele também tem a missão de doutrinar, exortar, consolar, apaziguar aquelas ovelhas mais exaltadas do rebanho. Quando nós falamos da missão do pastor, meu irmão, olha, são inúmeras as missões, entendeu? Primeiro, o pastor, ele não salva ninguém. Isso aqui fica óbvio. O pastor é Jesus quem salva, mas os salvos, aqueles que vão sendo alcançados, o Espírito Santo vai introduzindo na igreja. E esta pessoa, quando chega para a igreja, o pecador arrependido, ele vai necessitar de alguém que o instrua acerca do caminho da verdade. Usos, costumes, comportamento, tendências. Ele não vem pronto, ele vem lá cheio de inclinações, cheios de práticas pecaminosas. E quem é esta pessoa? O papel é do pastor, dele acolher esta pessoa. O pecador, quando ele vem para a casa do Senhor, ele não vem pronto. Eu lembro quando eu me converti, eu tinha práticas e comportamentos, meu amado, que eu precisei de um pastor. Meu primeiro pastor foi o pastor Geuseli, um homem de Deus. Ele me acompanhou, me orientou, fez comigo o discipulado. Eu não vim pronto. Eu precisava de um pastor que me acompanhasse nas várias etapas do meu crescimento espiritual. Ele veio me dando suporte, aconselhamento. A primeira pregação que eu fiz, ou a primeira palavra que eu trouxe, foi na oração da manhã. Lá estava esse pastor. Eu gaguejei, não conseguia falar. Então, o papel do pastor ele é imprescindível. Para aquelas pessoas que estão chegando, ele vai dar o acompanhamento. Ele tem a missão de influenciar e dar o suporte necessário, meu irmão, a fim de que cada um venha a ser frutífero na obra de Deus. Eu tive um pastor que ele me influenciou. Ele era um homem de oração. Eu abracei aquela visão. Ele era um homem de oração, era um homem de estudar a palavra de Deus, ele gastava tempo. Eu acabei o quê? A ovelha, ela vai imitar o pastor. Então, nesse sentido, o papel do pastor é imprescindível para com aqueles que estão chegando na igreja. Ele vai criar um ambiente propício para que cada crente, tanto recém-convertido, pecador, arrependido, crente de mais tempo, eles possam crescer, frutificar na obra de Deus. Ele também tem a missão de exortar, doutrinar a igreja, é papel dele, doutrinar a igreja. Ele também tem o papel de apaziguar, porque a ovelha, literalmente falando, a ovelha às vezes dava um atrito uma com a outra, né? Dava cabeçada, então tinha umas ovelhas mais exaltadas. O pastor, o que? Ele separava. O pastor da igreja, ele tem a missão também de apaziguar os crentes mais exaltados, porque tem aqueles mais sanguíneos, aqueles mais coléricos. Então o pastor está ali o quê? Para apaziguar, porque as relações humanas, elas são marcadas também por conflitos, desentendimentos. Algumas pessoas um pouco mais exaltadas. O pastor é aquela pessoa que tem a autoridade de chamar ambos para conversar e estabelecer um ambiente saudável na igreja. Então são muitas as atribuições de um pastor. Uma missão polivalente.
A forma de governo da nossa instituição é por demais centralizadora, isto é, o pastor é o centro de tudo. A ele são atribuídas inúmeras tarefas, o que de certa forma acaba por limitá-lo quanto ao ministério da palavra e da oração. O modelo de liderança da igreja primitiva era descentralizador, isto é, os apóstolos delegavam aos diáconos missões específicas. Desta forma, foi criado um ambiente propício para o surgimento de obreiros valorosos. Estes, por sua vez, eram homens submissos à liderança dos apóstolos e profetas. O modelo que nós temos de gestão, liderança e governo na Assembleia de Deus, irmãos, eu abri esse leque para falar isso porque o comentarista fala uma missão polivalente. O na Assembleia de Deus, ele bate o lateral e tem que cabecear. Enquanto ele mastiga a cana e assovia ao mesmo tempo. Então, quer dizer, ele faz muitas coisas simultaneamente. São muitas as responsabilidades, funções, atribuições do modelo de governo da Assembleia de Deus. Esse modelo, ele é um modelo centralizador, tudo está envolvido no pastor, entendeu? Ele é quase que monopolizador, tudo centralizado nele. E esse modelo de liderança, irmãos, ele acaba por limitar o pastor quanto ao ministério da palavra e da oração. Daí a razão de muitos obreiros não terem intimidade com a Bíblia, não ter tempo para leitura, se dedicar ao ministério da palavra, da oração. Na igreja primitiva, quando surgiu uma contenda lá das viúvas por conta das ofertas, da ajuda assistencial, os apóstolos decidiram separar ali 7 homens sábios, cheios de sabedoria, homens de boa índole, bom testemunho, homens cheios do Espírito. Para quê? Para eles assumirem aquela função. Porque os apóstolos ficariam por conta do ministério da palavra e da oração. Então nós vemos que o modelo de liderança na igreja primitiva era um modelo, de certa forma, descentralizador. Por quê? Foram levantados homens para cuidar daquele ministério ali, o diácono Filipe, o diácono Estevão, entendeu? Homens usados por Deus com poder e autoridade, irmão, com sinais e prodígios. Nós vemos aí a sabedoria desses homens para resolver a questão. Então nós vemos aqui que na Assembleia de Deus, por exemplo, na igreja presbiteriana, o pastor não é ele que cuida das finanças, a gestão dos bens e patrimônios da igreja ao presbitério. Então, quer dizer, é um modelo de liderança diferente. Não estou dizendo que é um modelo melhor do que o nosso. Eu estou afirmando que o modelo de liderança que nós temos, ele limita tudo em torno do pastor. Na igreja primitiva, ao delegar funções para pessoas, seu modelo descentralizador, surgiram verdadeiros obreiros valorosos da obra de Deus. Por quê? Porque o ambiente era propício. Entendiam que eles foram chamados para fazer tudo, mas Deus havia capacitado pessoas para trabalharem também na obra de Deus. E estes obreiros que foram levantados, eles eram submissos à liderança dos apóstolos e dos profetas, irmãos. É assim que tem que ser na obra de Deus. Eu faço esta crítica aqui, fundamentada na Bíblia. A nossa forma de governo, na nossa instituição Assembleia de Deus, ela precisa mudar. Porque se não mudar, nós estamos aí como um Titanic, irmão, que bateu nesse iceberg aí, e é uma questão de tempo essa coisa dar errada. Então eu compreendo que precisamos rever a forma de governo que temos na nossa instituição, porque esses homens de Deus precisam ter mais tempo com a palavra e com a oração. Tá bom, meu amado? Todavia, eu não quero trazer aqui a última palavra ou me apresento como alguém dono da verdade. É só para você meditar acerca desse tópico que eu estou falando com você. O cuidado contra os falsos pastores. Uma das atribuições do pastor é a de refutar os falsos obreiros, profetas e pastores mercenários, os quais visavam tão somente seus interesses pessoais e não os do Senhor.
Infelizmente, há pastores cúmplices de homens avarentos, imorais, pervertidos, adúlteros e profanos, os quais têm livre acesso aos púlpitos de nossas igrejas. O verdadeiro pastor é aquele que dá o alimento sadio às suas ovelhas. Ele passa tempo aos pés do Senhor, a fim de que a palavra ensinada gere mudanças na vida dos ouvintes. Quando nós falamos aqui do pastor ele ter cuidado com os falsos pastores, meu amado, eu tenho uma visão muito crítica na nossa instituição. Com esta pandemia mudou alguns paradigmas aí, alguns padrões que nós tínhamos. Mas o que eu tenho observado que muitos pastores, irmãos, não têm demonstrado aquele zelo com relação às pessoas que são convidadas para pregar no púlpito da sua igreja. Eu conheço pastor que ele não aceita qualquer um pregar no seu púlpito. Pode ter passado por Camboriú, pode ter pregado no congresso, pode ser conferencista internacional. Ele vai analisar a vida moral, o casamento dele, vai ter referências do pastor que ele serve. Ah, não tem pastor? Não, então se você não tem pastor, você não serve para pregar aqui na minha igreja. Então, alguns pastores, eles são muito rigorosos quanto às pessoas que vão pregar no púlpito da sua igreja. Agora, meu amado, há muitos pastores que não tem um pingo de zelo. Ele quer, tempos atrás, criar aquela aglomeração. Era aqueles congressos, simpósios, festividade, e trazia aqueles pastores que eram conhecidos, renomados a nível de Brasil, até internacional, para atrair público, para atrair pessoas amadas. O verdadeiro pastor, ele não está preocupado com ajuntamento. O verdadeiro pastor é aquele que dá o alimento sadio às suas ovelhas, irmãos, porque ele tem palavra, ele tem bagagem, ele tem vida com Deus. Esse pastor, ele ora, ele consagra, ele jejua, para que a palavra que ele vai transmitir, ela venha surtir efeito, venha surtir mudança na vida dos ouvintes. Daí a necessidade do pastor ter tempo para se dedicar à oração e ao ministério da palavra. E como eu já ressaltei no tópico anterior, o modelo de liderança, a forma de governo que nós temos, é uma forma de governo muito centralizadora. E o pastor, ele acaba tendo muitas atribuições, cuidar do patrimônio, cuidar de obreiro, cuidar de família, e tantas atribuições que às vezes ele acaba não se dedicando a esse ministério e acaba se valendo de homens aí profanos, homens imorais, pervertidos, adúlteros, pedófilos, viciados e tanto lixo moral que vem pregando em púlpito de igrejas, irmão. Então, uma das atribuições do pastores é refutar os falsos pastores. Ele tem critérios. Ele tem um padrão, não é qualquer um que chega lá e vai pregando ripa no balai, balahau, e que viu o anjo, e que agora determina, vai receber a vitória, que tem que determinar porque Deus tem que obedecer. O pastor, ele tem critérios, amados. O pastor, ele vem mostrando a palavra de Deus, a sã doutrina. Glórias ao nome do nosso Deus. Encerramos aqui, meu amado, esse estudo. Eu tenho a certeza que muita coisa ficou sem falar, porque o tempo não é favorável. Eu tenho que seguir o modelo estabelecido pela CPAD. Abordar aí algumas questões, às vezes eu abordo algumas questões que não foram alvo da visão do comentarista. Então eu venho procurar agregar algo diferente daquilo que já foi produzido pela CPAD. Porque o comentário você tem, o aluno também tem. Então o papel do professor não é ler revista. O papel do professor é enriquecer a lição, é olhar sobre um outro olhar, sobre um outro ponto de vista, tá bom, meu amado? Se você desejar esse material em PDF, eu estou orando a Deus e trabalhando para que Deus levante 300 pessoas mantenedoras do canal. Nós não temos nem 10% dessas pessoas ainda. Mas eu creio que Deus há de levantar homens e mulheres que compreendem que esta obra é de Deus.
Eu tenho produzido esse material semanalmente. O material em PDF eu estou compartilhando com os mantenedores. A videoaula está ao alcance de todos. O material em PDF que vem referências bíblicas, citações de textos bíblicos para confirmar aquilo que nós estamos falando. Se você desejar, entre em contato conosco. Tem aí o meu telefone no rodapé, meu WhatsApp. Eu terei o imenso prazer de tê-lo como um dos mantenedores desse canal. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a tua palavra. A ti, meu Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Meu Deus, ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor. Meu Deus, ajuda cada pastor, meu Pai. Pastor, ele precisa de oração, ele precisa de carinho, ele precisa de compreensão. É uma missão muito difícil, muito árdua, Senhor. É uma missão, humanamente falando, meu Deus, muito desgastante e estressante. Mas o pastor, sobre a ótica divina, não é uma profissão, é uma vocação. Abençoa o meu pastor. Abençoa aqueles que são verdadeiros e autênticos. Abençoa o pastor da tua serva, o pastor do teu servo. Abençoa este pastor que está ouvindo esta ministração. Que o teu Espírito console o coração, dê a ele força, graça, para ele seguir adiante no seu ministério. Dê a ele sabedoria, autoridade, meu Deus, para estar à frente do rebanho, trazendo sempre o alimento sólido, meu Pai, o alimento puro e verdadeiro. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas fique tranquilo, em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui para ministrar a próxima lição. Eu te encontro lá nas nuvens e nós lá no alto veremos o nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Um forte abraço, Deus te abençoe e fique na paz. Em nome de Jesus.